Olá, Márcio Silva, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre Elon Musk e a sua compra do Twitter. Será que Elon Musk vai mesmo concretizar a compra da Twitter? Bom, essa polêmica começou no mundo corporativo essa semana e eu vou falar um pouco aqui como o estilo de Elon Musk, que deseja comprar o Twitter, vai impactar o mercado e como isso vai impactar também a forma de liderar. Na verdade, você sabe que Elon Musk é hoje um dos grandes empreendedores, se não for o maior dos empreendedores do mundo. E nós vamos aprender muito sobre esse lance da compra do Twitter pelo Elon Musk. Olha só, se você não sabe quem é o Elon Musk, eu já falei quem ele é, e se você não sabe o que está acontecendo, ele simplesmente, alguns dias atrás, comprou aproximadamente 10% das ações da Twitter. O que aconteceu com isso? Ele se tornou o sócio majoritário, ou seja, o maior acionista da empresa, sim. Então ele teve o direito, inclusive, de ter uma cadeira na Twitter. Tudo aconteceu porque ele sentiu que ele estava sendo tolhido pela rede social, a sua liberdade de expressão estava sendo atacada, então ele decidiu fazer essa ação, por mais ou menos aí em torno de acho que uns 10 bilhões de dólares. Olha só. Com essa ação, ele se torna o grande acionista do Twitter e depois, não contente com isso, as pessoas inclusive chamaram para ele, ele tem o direito agora de sentar na cadeira e dar a sua opinião, só que ele recusou fazer isso. Ele disse que a forma de administrar do Twitter não é uma forma boa, ele não concorda com o politicamente correto que eles têm tomado essa decisão. Muitos movimentos nos Estados Unidos estão falando sobre isso, é um movimento que chama Go Woke, Go Broke, algo como seja assim, lacrar ou lucrar, né? Então, hoje tem essa polêmica e as empresas começam a se envolver nessa questão. Inclusive no Brasil, eu vou inclusive trazer depois recentemente um assunto sobre inclusive a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, depois que começou a entrar nesse caminho, também teve um problema nas suas ações de queda de mais 70%. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu quero falar hoje sobre exatamente o que vai impactar essa ação do Elon Musk no mundo corporativo e como que a gente pode aprender com a liderança de Elon Musk. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não contente com essa ação, Elon Musk fez o quê? Ofertou a compra da empresa. Então ele colocou mais em torno de 45 bilhões de dólares na mesa. Isso é mais de 200 bilhões de reais. Fazendo com que ele tivesse aí em torno de 55% das ações da empresa, tornando então o dono totalmente da empresa. E ele poderia então fazer algumas decisões que ele disse no Valor Econômico, vou deixar o link inclusive aqui na descrição da matéria, como que ele vai poder fazer a Twitter ser uma empresa livre e assim crescer ainda mais a empresa. Ele acha que a empresa está tolhida e isso vai fazer com que ela a pouco prazo sucumba. Inclusive a oferta que ele colocou na Twitter supera muito o valor dela hoje pelo mercado, que está em torno de 39 bilhões de dólares. E ele oferece, então, muito mais do que isso. Vamos ver o que vai acontecer. As pessoas acham difícil a mesa do conselho aprovar isso, mas Elon Musk tem uma jogada interessante na mesa. O que ele falou? Se a empresa não aceitar isso, o que eu faço? Eu tiro as minhas ações da empresa que eu comprei. A empresa foi supervalorizada essa semana, mais de 10% das ações, e acho que cresceu, não acompanhei depois o crescimento, pode ser que tenha superado inclusive os 15%. E aí, se ele fizer isso, a empresa vai ter um problema muito sério, porque todas as pessoas que têm o jogo, que têm as ações da Twitter, sabem jogar esse jogo das ações, vão ficar um pouco mais pobres. E quando você começa a meter a mão no bolso das pessoas, as pessoas começam a ficar irritadas. Então foi uma grande jogada de Elon Musk. Agora, o que a gente pode aprender com essa jogada do Elon Musk? Elon Musk ele tem um estilo de liderança que a gente chama de liderança alfa, ou seja, ele tem que estar na frente dos negócios quando ele entra, ou ele quer seja primeiro ou segundo na cadeia do negócio, porque com o segundo ele consegue competir com o primeiro, até o terceiro ali ele aceita, mas ele quer estar na cabeça de chave, ele quer ser o grande alfa daquele segmento que ele está. É uma forma de liderar muito conhecida na década de 80 e 90, que fez muito sucesso com a GE, na época do seu CEO, Jack Welch. E Elon Musk tem esse estilo de liderar. Ele é um sul-africano, não é nem um americano,
E ele sabe jogar como ninguém esse mundo dos negócios. Isso pode mudar muitas coisas. Agora, a gente pode aprender o seguinte com Elon Musk. Se você tem esse estilo de liderança, se você gosta desse estilo de liderança, é a liderança que é o seguinte: você tem que dominar sobre o jogo. Ou seja, quem domina não depende das pessoas. Então, quando o Elon Musk começou a sentir que as redes sociais, uma grande plataforma onde ele pode, inclusive, lançar seus produtos e crescer ainda mais os seus negócios, começa a ser tolhido, ele vê nisso uma oportunidade, acredito, claro, como ele disse, de liberdade maior nas redes sociais, mas também uma grande plataforma para poder lançar os seus produtos. Olha só, o Twitter hoje é um grande blog, maior do mundo, e ele quer exatamente tomar isso, né, na sua posse para dominar esse jogo. Ele poderia montar uma rede social dele? Pode, mas isso tem muito entrave nos Estados Unidos, inclusive em vários lugares do mundo hoje, e também é muito caro, então às vezes não compensa. E a jogada dele foi uma jogada realmente de mestre. E se você quer de fato seguir esse tipo de liderança, quer dominar sobre onde você está, você tem que pensar o seguinte: olha só, evita colocar todos os seus negócios. Se você é um grande empreendedor, você tem que saber que empreender só em uma coisa não vai te fazer de você nem rico nem poderoso. Você tem que diversificar. E nessa diversidade de produtos que você vai ter como empreendedor ou como líder de negócios, você tem que saber o seguinte: tente ter alguns ovos na mesa aonde você domina. Por quê? Se você criar as suas coisas no terreno dos outros, é você montar uma grande casa, um grande castelo no terreno alugado. Uma hora ou outra as pessoas podem te tirar dali, ou tomar posse, inclusive do que você conquistou. Isso acontece muito, eu já passei por isso. Negócios que eu acabei tendo que criar com outras pessoas e aí você acaba ficando refém. Algum problema na empresa, algum problema de acionista, uma briga de sociedade, você acaba se prejudicando e toma um prejuízo danado aquele investimento que você fez. Faz parte do jogo, a gente tem que levar isso em consideração. Eu levei sempre em consideração isso, inclusive nessa questão. Tive meus ganhos, tive mais prejuízo do que ganho, mas faz parte do jogo. E claro, eu tenho também os meus negócios, eu prefiro fazer as coisas que dependem de mim, não depende de outras pessoas. Pensa isso, tenha isso em mente para você empreender, tenha isso em mente para você liderar. Né? Não dependa apenas de uma pessoa, não dependa de uma pessoa da sua equipe, não dependa apenas, né, de um segmento, tente diversificar. E tem que ter esse lance da dominância. Quem domina não depende de outra pessoa. Aprenda com Elon Musk. Vamos aprender um pouco mais, inclusive, sobre isso nos próximos dias, com a decisão se ele vai realmente ser o dono da Twitter. Espero que ele conclua isso. Vai ser bem interessante para a gente ver como vai ser o caminhar da rede social. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Vera Belo, Márcio Silva.